muito elemento água no mapa é um karma? Primeiro, eu nem sei o que vocês consideram karma, tá? As pessoas têm, algumas pessoas têm a noção de que karma é uma coisa negativa, tá? Que karma é sempre aquela coisa que você tem que pagar, resgatar e tal. A gente tem os karmas negativos que a gente precisa resgatar, mas tem o karma positivo, que a gente chama de dharma, né? O excesso, né, de água no mapa não quer dizer que isso seja um karma né, que a pessoa trouxe para pagar. Eu prefiro entender como uma lição que a pessoa precisa desenvolver. E dependendo, né, dessa quantidade de água, pode ser um aprendizado que a pessoa nem iniciou em vidas anteriores. Como é que como é que eu faço, como é que eu ensino meus alunos a olhar isso, né? Quando você vê excesso de água, tá? E para deixar bem claro aqui, né? Eu acho que eu expliquei isso bem direitinho lá na aula 1, mas para deixar bem claro, nós temos 4 elementos e a soma de todos os pontos dos planetas mais o signo ascendente, o total dá 24. Então, dividido por 4, né? Seja as 4, 24. Nós temos um equilíbrio, seria ter 6 pontos em cada elemento. 6 em fogo, 6 em terra, 6 em ar, 6 em água. Isso é o normal normal não, desculpe. Isso é a média, né? E às vezes tem pessoas que têm sim, já peguei mapas assim, né? Ter 6 pontos em cada um, e aí tá tudo bem. A pessoa não tem excesso em nenhum elemento, nem falta em nenhum elemento. Quando a pessoa tem um excesso, por exemplo, ela tem 12, 13, 14, 15, principalmente quando é muito mesmo, né? Acima de 14, a pessoa, eu preciso olhar que tipo de características que essa pessoa já trouxe de vidas anteriores. Então, se ela tem muito de um elemento, ela pode estar começando a desenvolver esse elemento, e aí o restante do mapa vai me mostrar, eu vou olhar pelo restante do mapa, principalmente para o nó do sul, para ver se ela já vivenciou as características do elemento água e ela está corrigindo isso, ou se ela não vivenciou em outras vidas e ela está desenvolvendo, ela trouxe como lição, né, como um aprendizado para a vida atual, desenvolver as características da água. A amorosidade, a compreensão, a empatia, né, toda a questão emocional da água. Muitas vezes a pessoa vem de padrões muito racionais ou muito práticos, né? Muito signo de terra, nó do sul em terra, Plutão em terra, Lua em terra. E aí isso pode indicar que ela não desenvolveu aquelas habilidades da água e ela precisa desenvolver. Então, isso não é necessariamente um karma, mas é um aprendizado. A pessoa precisa aprender a se sensibilizar, precisa aprender a se sensibilizar principalmente com, né, com o sofrimento alheio, com as questões do outro, olhar o outro, porque os signos de água, eles são signos que estão sempre, que precisam, né, de outros seres humanos. Então, se você precisar conviver com outros seres humanos, então isso significa que você vai precisar compreender, entender as necessidades do outro para se relacionar de uma forma harmoniosa. E você só consegue fazer isso se sensibilizando. Se for uma pessoa racional demais, fria demais, ou prática demais, ou terrena demais, ou materialista demais, vai ter dificuldade. Então, esse excesso de água pode simbolizar isso, que a pessoa precisa desenvolver essas questões emocionais e principalmente, né, de habilidades de lidar com o ser humano, de compreender o ser humano, né, na sua totalidade. Então, isso é bem interessante. E eu, né, isso vocês viram lá na aula 1, mas isso também é bastante ensinado, debatido e rebatido no curso prático de astrologia kármica, né?